Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja entre nós. É com muita alegria que mais uma vez buscamos os ensinamentos de Jesus para o esclarecimento, para o consolo, nos dias tão difíceis. E eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade do trabalho, o convite que me foi feito e trazendo também um grande abraço da casa de Dr. Bezerra de Menezes a todos vocês da casa do Núcleo Chico Xavier. É com muita alegria que nos reunimos em nome do nosso irmão maior, Jesus, para mais um trabalho na sua grandiosa seara. Antes de tudo, nós vamos fazer um preparo, a prece, para iniciarmos o nosso tema de hoje. O nosso preparo de hoje é do livro O Espírito da Verdade, de autores diversos, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, e traz como título Contrastes, capítulo 3, item 6. Existe contrastes exprimindo desigualdades. Muitas criaturas encarnadas querem fugir da vida humana. Contudo, as filas da reencarnação congregam milhares de candidatos ansiosos pelo renascimento. Legiões de trabalhadores se esquivam do trabalho. No entanto, sempre há multidões de desempregados. Numerosos alunos negligenciam os estudos. Todavia, inúmeros jovens não têm qualquer oportunidade de acesso às casas de instrução, embora o desejem ardentemente. Existem contrastes, tecendo contradições. Tudo prova a presença do Criador no universo. Todavia, mentes recheadas de conhecimento não creem na realidade divina. Todos podemos dar algo em favor do próximo. No entanto, muitos possuem em abundância e nada oferecem a ninguém. Temos a apologia da paz onipresente, contudo, extensa maioria forja a guerra dentro de si mesmo. Existem contrastes gravando ensinamentos. Há direitos idênticos e deveres semelhantes. Contudo, há vontades diferentes, experiências diversas e méritos desiguais. A caridade mais oculta aos homens é, no entanto, a mais conhecida por Deus. A vida humana constitui cópia imperfeita da vida espiritual. Todavia, a perfeição das grandes almas desencarnadas da Terra foi adquirida no solo rude do planeta. André Luiz. Bom, meus queridos irmãos, vamos nesse instante elevar o nosso pensamento e o nosso sentimento a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia. A Jesus, nosso irmão maior, a nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, rosa mística que nos conduz ao amor. Aos irmãos espirituais que nos dirigem nesse instante, agradecemos muitíssimo a oportunidade de servir e de reencontro de almas queridas. Senhor Jesus, ponde no nosso coração o amor, a compaixão, a piedade. Nos conduz, Senhor, ao bem, é o nosso desejo. Ensina-nos a transformar o nosso coração, fazendo vibrar o amor e espalhar, por onde passarmos, a beleza do perdão, da paciência, a todos aqueles que encontramos na nossa jornada evolutiva.
Que a sua paz, Senhor Jesus, permaneça entre nós, hoje e sempre, que assim seja. Bom, meus queridos irmãos, é com muita alegria que nós nos reencontramos nesses minutos para falar, estudar um pouquinho sobre esse tema, pluralidade dos mundos, já nos conscientizando que esse nosso planeta é um planeta escola, um planeta hospital, um planeta oficina, onde nós necessitamos estar nesse exato momento. Esse tema está inserido nas questões do Livro dos Espíritos, no livro 1, As Causas Primárias, no capítulo 3 da Criação. Então, são questões 55 a 59. Segundo nos revelam os espíritos amigos superiores, né? Aqueles que trouxeram essa obra magnífica, o Livro dos Espíritos, através das mãos generosas do nosso mestre leonês, Allan Kardec, que a Terra não é o único planeta habitado. Nós já sabemos disso, né? Apesar de muitos ainda não entenderem dessa forma. Quando nós colocamos, às vezes, com vaidade, com orgulho, né? Nos colocamos com uma pose de superioridade e até mesmo desdenhando do nosso planeta, pois nós sabemos que é um planeta de provas e expiações. Mas nós já estivemos lá um planeta primitivo, já subimos um degrau dessa escada evolutiva, que nós vamos aos poucos subindo, cansados às vezes, né? Fadigados na luta diária, mas nós vamos conseguindo. Então, nessa questão 5.5, Kardec pergunta aos espíritos superiores: todos os globos que giram no espaço são habitados? E vamos então ver as respostas que os espíritos nos dão. Sim, e o homem da Terra está longe de ser, como supõe o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Há, no entanto, homens que se acreditam muito fortes, que imaginam que este pequeno globo é o único a possuir o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo unicamente para eles. Então, os espíritos aqui eles já colocam 2 pontos fundamentais para nós, que utilizamos muito, e como diz o Emmanuel, é a grande chaga da humanidade, né? Leon Denis também fala sobre isso, que é o câncer da humanidade, que é o orgulho e a vaidade. Quando nós nos colocamos, a maioria das vezes, como aqueles melhores, quando nós optamos pelas críticas e não obedecendo a essas leis de crescimento que cada um tem, né? Então entendemos a função e a importância do nosso planeta e a grande oportunidade que temos de habitar nesse momento este planeta que nos serve de escola para que possamos evoluir. E tanto a resposta dos espíritos como o comentário de Kardec fala da casa do Pai. Essa casa do Pai é o universo. Esse universo cabe a todos, com diferentes moradas, né? Há muitas moradas nesta casa, nesse universo, que circulam no espaço infinito e que não temos nem dimensão do que seja realmente essas várias moradas. E que nos oferecem, né, os espíritos, moradas, estágios apropriados ao seu adiantamento. Então, se nós estamos no planeta Terra hoje, é porque nos cabe, nos serve, então, de estágios evolutivos. Se nós fôssemos mais evoluídos, estaríamos em um outro planeta
mais evoluído. Então nós vamos observar que a natureza ela não dá saltos, é passo a passo. Isso é lento, isso não é rápido, né? Recordamos da mudança de Saulo para Paulo de Tarso, né? Quando ele encontra Jesus a caminho de Damasco, onde ele ia perseguir os cristãos, então a gente vê essa transformação. Mas para que houvesse a transformação íntima, essa mudança do eu, ele percorreu um caminho longo de dor e sofrimento, de entendimento, de compreensão. E aí nós relembramos a fala, né, do nosso irmão Estevão, falando a Abigail que ele seria um grande servidor do Cristo, porque ele foi um grande servidor de Moisés. Ainda trazia a fé cega. A partir do momento em que ele se deparou com a fé raciocinada, ele deixou de ser perseguidor dos cristãos e começou uma nova vida, utilizando de um novo conhecimento, do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as oportunidades neste planeta de provas e expiações que nós nos encontramos, elas nos são dadas. O que nós precisamos é abraçar com carinho o entendimento, entender por que nós estamos aqui, né? E aí, a gente vai observando e compreendendo a cada existência as nossas mudanças, o quanto nós já evoluímos. Às vezes temos uma visão muito negativa, até mesmo de nós ou dos amigos que nos cercam, sobre a evolução. Mas Santo Agostinho, ele é claro quando diz para todos nós, lá no Evangelho, que nós hoje, essa reencarnação nossa é a melhor, porque as outras anteriores foram piores. Então isso já é uma grande alegria para nós e um entusiasmo, para que a cada dia nos esforcemos para dar um passo à frente. Então podemos dizer que há mundos inferiores à Terra, né, fisicamente, moralmente, outros no mesmo grau e outros superiores em outros aspectos, né? Nos mundos intermediários, há mistura do bem e do mal, predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento do ser que ali habita, né? E aí a gente vai dar uma passadinha aqui sobre esses mundos e as características dos seres que ali habitam. E nós vamos, é claro, nos enquadrar nesse mundo de provas e expiações, quando nós buscamos observar as nossas características, as nossas tendências, as nossas opções que fazemos, as nossas escolhas, o livre-arbítrio, a forma que utilizamos dele. Então, demonstra que nós somos espíritos imperfeitos e ignorantes. Os mundos primitivos são os destinados, as primeiras reencarnações da alma humana, a primeira encarnação da alma humana. Vamos ver que os mundos de expiações e de provas, caracterizados pela ação do mal, são essas características, esse mundo que hoje nós habitamos. E o mal parece que domina, né? Nós temos essa visão estampada do mal ainda entre nós, mas nós precisamos vislumbrar um novo horizonte. Há muitas criaturas ainda que se satisfazem, que sentem prazer em fazer o mal, mas há muitas criaturas na Terra fazendo bem, tendo essa luta interna, tentando se esforçar para fazer o bem, para trabalhar o amor, para trabalhar o perdão. É porque nós, muitas das vezes, fechamos esse olhar e nós precisamos ter o olhar de Jesus.
lembrando do olhar de Jesus para Madalena, lembrando do olhar de Jesus para Zaqueu, lembrando do olhar de Jesus para Saulo de Tarso e de tantos outros, para a mulher pecadora. Se nós desenvolvermos esse olhar de misericórdia, de perdão para com aqueles que ainda se comprazem com o mal e para conosco, porque nós ainda fazemos o mal. Às vezes nós não queremos fazer, mas somos levados a essa condição de não refletir ainda, né, de não pensar nos nossos instintos, terminamos que causamos danos a nós e aos outros irmãos. Então, é uma escola. Esse mundo que nós estamos hoje nos serve como uma escola, como um lar que nos acolhe de braços abertos, como um hospital, porque somos muitos doentes ainda, necessitados da saúde do espírito. É uma oficina de trabalho. Nós precisamos trabalhar para desenvolver o bem dentro de nós, ver o outro como irmão, ver e sentir essa paternidade do Pai que há em nós. Se nós identificarmos no outro como um irmão, nós vamos desenvolvendo a fraternidade e então vamos viver a paternidade do Pai. Então, é nesse conjunto que nós precisamos crescer, vislumbrar o amor, fazer com que o nosso coração vibre pelo próximo, quando nós saímos de nós mesmos, desse casulo que nos prende, né? O orgulho, o egoísmo, que são amarras, né? São algemas que nos prendem. E aí nós, como diz Santo Agostinho, o mal ele é ousado, o bem ele é tímido, e nós precisamos sair de nós mesmos e não mais omitir, sairmos para fazer o bem, para produzir o amor, como irmãos que somos. E os mundos regenerados, ainda haverá neles ação do mal, porém, o bem já é força maior, olha que beleza. Nós vamos ver com mais facilidade a força do amor, a força do bem. As almas que ainda têm compromissos a desgastar, aurem novas forças, repousando nas fadigas da luta. Mundos felizes, esse mundo que todos nós queremos, né, nesse momento. Como nós desejamos estar nesse momento, nesse mundo feliz. Mas a condição que nós temos como espíritos imperfeitos, o que nos cabe é aceitar a bênção do mundo de provas e expiações para progredir. Então são esses mundos felizes, quais o bem se sobrepõe totalmente ao mal. Não existe o mal no mundo feliz. E nós observamos tantos espíritos que traziam esse mundo feliz, como o Dr. Bezerra, como Chico e Xavier. Não podemos imaginar Chico sentindo raiva, sentindo ciúmes, porque ele era um devotado, ele é um devotado do Pai, de Jesus. Ele conseguiu seguir trabalhando, fazendo bem, modificando as suas imperfeições. Ele é o grande servidor de Jesus, o qual nós precisamos ter como exemplo e seguir, porque esteve conosco tão recentemente na Terra e com certeza ainda está a nos ajudar. Ele é um grande exemplo para nós, Chico Xavier, porque ele mostrou para nós o que é um mundo feliz diante de tantas coisas em volta, né, que estavam ali fazendo com que ele se mantivesse triste ou até mesmo desistisse da sua missão. Mas em nenhum momento ele desistiu. Ele conseguiu vencer a si mesmo. E é isso que nós precisamos fazer e tê-lo como um exemplo. E tantos outros, Francisco de Assis, ele que soube abdicar dos bens materiais para se dedicar à humanidade.
professor Eurípides Bassanufo, tantos outros que vieram tão recentemente, são exemplos que nós precisamos seguir mais do que nunca e com pressa. Precisamos ter pressa para caminharmos, para não ficarmos para trás, porque a lei é de progresso. O progresso ele está aí e nós precisamos alcançar, nós precisamos caminhar lado a lado com ele. E os mundos celestes ou divinos, nos quais os espíritos já totalmente libertos da matéria convivem inteiramente com o bem. Ah, que maravilha! É o nosso sonho de consumo. Então a Terra está incluída na categoria de mundos de expiações e de provas. A Terra é uma escola bendita, com classes de matérias variadas. Então nos perguntamos, que série estamos cursando nesta escola bendita? Será que nós estamos ainda no jardim de infância? Ou já conseguimos sair? Onde nós estamos? Será que nós estamos nos preparando para o Enem? Para a faculdade? Será, meus irmãos, onde nós nos encontramos nessa classe de sala, de aula, de escola que é a Terra, que é esse mundo de provas e expiações? Na questão 57, o nosso querido Kardec nos pergunta: não sendo uma só para a constituição física dos mundos, seguir-se-á tenham organizações diferentes os seres que os habitam? A resposta dos espíritos: sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros para viver no ar. Certamente que existem diferentes organizações físicas dos mundos habitados. Se nos encontrarmos num planeta onde a alimentação dos seus habitantes é mais rarefeita, onde eles já não precisam mais do pesado, vamos observar que esse mundo já é mais superior. Tá? Apesar do nosso, muitos irmãos já aderiram a uma forma alimentar mais saudável, mais natural, né? Mas nós sabemos que nós precisamos evoluir, tanto intelectual quanto na moral. E aí, mais uma vez, recordamos de Santo Agostinho no Evangelho, quando ele nos diz que nós vivemos um momento de intelectualismo muito avançado, mas em compensação, a nossa moral está muito abaixo do que era por esperar. Então nós já sabemos, cada um de nós sabe o ponto-chave onde nós precisamos evoluir. Então é lógico que a organização fisiológica de mundos superiores é muito diferente da nossa organização. Então o mundo tem a forma que lhe cabe pela sua evolução. O tempo, pela força das mudanças, busca o mais perfeito, porque o belo é o ideal da vida. Todos nós sonhamos com o belo. Muitos de nós ainda confundem esse belo com as coisas materiais, com as coisas que nos dão prazer ilusórios. Mas o belo é interno. Existem mundos mais adiantados e mais atrasados que a Terra, nós sabemos, e isso está bem colocado no capítulo 3 do Evangelho, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Na questão 59, Kardec pergunta novamente o dia certo da criação da Terra e o momento em que surgiu o homem na face, né, da mesma escapa a qualquer incentivo. E aí a gente vai ler, só para a gente não ter essa dúvida, que é uma questão muito longa, depois vem comentários, né, de Kardec, quando ele fala bem no início, essa fala: os povos formaram ideias muito divergentes
a criação conforme o grau de suas luzes. A razão apoiada na ciência reconheceu a inverossimilhança de algumas teorias. A que é dada pelos espíritos confirma a opinião há muito tempo admitida pelos homens mais esclarecidos. Então, o dia certo nós não sabemos quando foi, como foi, né, que Deus criou a Terra e o momento em que surgiu o homem na face da mesma escapa, né, sobre o nosso olhar, essa incentiva. Então, quando a gente observa a curiosidade de muito, trazendo as definições de quando foi, como Deus criou e como foi criada, a gente vai olhar na Gênese, que tem toda uma didática muito profunda que Kardec trouxe para nós, e tantos espíritos, né, como Galileu falando, a gente observa que tem um passo a passo, mas há coisas que nós não temos condições de entender, de compreender ainda. Então, nós precisamos entender o momento que cada um de nós atravessa nesse planeta e por que nós estamos passando por tudo isso. Quando nós vamos ver no Evangelho, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, no item 6, que fala sobre destinação da Terra, que é o nosso planeta, causas das misérias terrenas. Lá, Kardec vai nos colocar a seguinte informação: destinação da Terra, causa das misérias terrestres. Muitas pessoas se admiram por encontrar na Terra tantas maldades e más paixões, tantas misérias e enfermidades de todos os gêneros. Daí concluindo que a espécie humana é algo muito triste. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se colocam, o que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Então, aqui Kardec já traz para a gente, né, fazendo essa afirmação, que nós que habitamos a Terra temos um olhar para com o outro de tristeza, né? E que ainda há realmente, né, essa ligação nossa com os nossos instintos, com as nossas más paixões que nos causam as misérias terrenas. E aí ele continua a falar, realmente a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra comparada à população total destes mundos? Bem menos que a de um pequeno lugarejo em relação a um grande país. A situação material e moral da humanidade terrestre nada tem de espantoso se levarmos em consideração o destino da terra e a natureza daqueles que habitam. Um dia, olha a fala de Kardec para nós, uma ideia muito falsa dos habitantes de uma grande cidade seria feita se eles fossem julgados pela população dos bairros mais humildes e sórdidos. Em um hospital só se vêem doentes e estropiados. Em uma prisão vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, que se considere a Terra como um bairro, um hospital, uma penitenciária, uma região insalubre, visto que ela é, ao mesmo tempo, tudo isso, e se compreenderá porque as aflições superam as alegrias, porquanto não se enviam pessoas saudáveis para um hospital, nem as que não fizeram mal algum para as prisões, e nem os hospitais, nem as penitenciárias são lugares de prazeres. Então a gente
observa aqui na fala de Kardec que a Terra é realmente um lugar de aprendizado e que nós não iremos encontrar a felicidade nela. Nós podemos ter os nossos momentos felizes, de alegrias, mas entendendo que tudo isso é relativo, porque somente a felicidade, essa felicidade absoluta, nós só a teremos quando nós estivermos em planetas nessas condições de espíritos felizes. Então, nessas diferentes categorias, né, do ensino dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Os mundos são as estações, em cada uma das quais os espíritos encontram os elementos de progresso, procurando, né, proporcionado ao nosso adiantamento. Então, o que nos cabe é nos encontrar nesse cadinho de mundo que cada um traz dentro de si e buscar melhorar, e buscar cada dia caminhar, mesmo que seja devagar, mas não desistir, para viver em condições saudáveis na mente e no corpo, porque a hora nos pede exatamente isso, viver com a nossa mente saudável. E para nós encerrarmos, nós vamos deixar que está nesse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que João relata a fala de Jesus para nós e que nos serve há mais de 2000 anos. Ele deixou para todos nós na Terra esta frase, este pequeno texto, e que nós precisamos buscar vivenciar hoje, quando Jesus nos diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, já eu não vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei para mim, a fim de onde eu estiver, também vós aí estejais. João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Então, fica como mensagem de reflexão. Vamos crer em Deus. Crer em Jesus, que tudo vê, que tudo sabe. Acreditar nesses amigos espirituais, no nosso anjo de guarda, naqueles que nos rodeiam e nos cercam para o bem, nos intuindo, trazendo as inspirações do alto para que nós possamos crescer verticalmente e sair dessa horizontal dos prazeres mundanos, do materialismo que tanto nós ainda gostamos, e lutar a cada dia contra nós mesmos, buscar a alegria de servir a Jesus, de servir a Deus, de servir a Maria, nossa querida mãe. Então, meus queridos irmãos, eu agradeço muitíssimo a oportunidade e desde já peço perdão da minha ignorância de não passar para vocês, como tenho ouvido os irmãos, quando recebo os links das palestras que trazem tantas informações, mas desde já eu deixo a minha gratidão e o meu coração nesse momento se irradia de tanta alegria. E nesse sentimento de gratidão, nós agradecemos mais uma vez a santa oportunidade de estar contigo, Senhor, de estar com os espíritos amigos na noite de hoje e de nos colocarmos como servidores do Pai, ainda infiéis
mas na luta diária de combater dentro de nós o egoísmo, a vaidade e o orgulho. Ah, Senhor Jesus, ajude-nos a ajudar o outro, a nos ajudar. Aqueles que nos cercam, aqueles que necessitam do pão, não somente do pão que alimenta o corpo, mas aquele que alimenta o espírito, o pão da vida. Que todos nós possamos, Senhor Jesus, beber nessa fonte que tem a água viva do teu ensinamento, buscando o equilíbrio emocional, o equilíbrio, Senhor, do coração, arrancando de nós o ódio, a impiedade, o ciúme, a inveja, e transformando esses ensinamentos, Senhor, em virtudes que nos levarão a Ti. Que possamos, Senhor Jesus, unidos contigo, vibrando contigo, a harmonização para esta casa, para os nossos lares, para o nosso país, Senhor. Que eles possam, nesse momento, esses espíritos, essas pleiades de espíritos amorosos, conduzidos pelo Pai, nos trazer a saúde, Senhor, do corpo e da alma. Sê conosco, Senhor, é o nosso desejo, de hoje e de sempre, que assim seja.